Quase todos os dias as pessoas me perguntam qual é o melhor investimento para que elas possam fazer e para que elas possam ficar ricas. Isso é uma pergunta que eu ouço diariamente, né, mais de uma vez por dia. A resposta que eu tenho para vocês não é uma resposta que vai ser agradável, não é uma resposta que vai ser aquela que você gostaria, porque a maior parte das pessoas gostaria que fosse uma dica, tipo assim, qual é a ação, qual é a cripto que vai me deixar milionário. Infelizmente a vida não funciona dessa maneira, em que você pega uma dica, você compra um negócio e daí você ganha não sei quantos milhões de reais e você está feito pro resto da vida. Não é assim que funciona a vida. Para que nós possamos realmente conseguir um resultado e para que nós possamos realmente construir uma base que posteriormente irá criar todo o nosso patrimônio futuro e o patrimônio da sua família, o melhor investimento que você pode fazer não é um investimento financeiro. O melhor investimento que você pode fazer é aprender onde você gasta o seu tempo, a administração do seu tempo, como administrar melhor a sua vida. Vou lhe dar um exemplo. Você acha que ficar gastando 2 horas olhando bobagens no TikTok vai efetivamente fazer com que você conheça ou aprenda alguma coisa que mude a sua vida hoje? Você acha que ficar passando dentro do Instagram diferentes e diferentes perfis com um monte de bobagem que não agrega conhecimento para você, vai tirar de onde você está? Obviamente que não. O melhor investimento que você pode fazer são livros. O melhor investimento que você pode fazer é ler, aprender e entender o mundo. É isso que vai construir em você um conhecimento, e a partir do conhecimento você poderá construir os resultados na sua vida. Ah, mas isso demora muito tempo, Stormer. Roma não foi construída em um único dia. O Império Romano foi construído ao longo de centenas de anos. O problema que existe hoje é o seguinte: outro investimento fundamental que você precisa colocar, especialmente se você tem filhos pequenos, é entender que nos primeiros 3 anos de vida, nos primeiros 3 anos de vida, é quando se desenvolve a inteligência do seu filho. A nossa inteligência ela é mais desenvolvida nos primeiros 3 anos de vida, que é quando o cérebro humano dobra, mais do que dobra de tamanho. Se nesses primeiros 3 anos de vida o seu filho tiver uma nutrição inadequada, se nesses primeiros 3 anos de vida o seu filho tiver, por exemplo, vários processos de diarreia, disenteria e problemas de saúde, a capacidade intelectual e a capacidade de aprendizado do seu filho vai ser destruída completamente. Infelizmente, o QI médio do brasileiro hoje está caindo ano após ano. O nível de inteligência do brasileiro está diminuindo ao longo dos anos. Isto acontece por dois aspectos. Primeiro aspecto, mais de 50% da população brasileira não tem saneamento básico, não tem água, não tem esgoto, não tem onde colocar o lixo e simplesmente as crianças dessas populações não conseguem desenvolver o seu cérebro, não conseguem desenvolver a sua capacidade intelectual. Em um mundo absolutamente perfeito, nós deveríamos tentar priorizar o máximo possível uma alimentação rica em proteína, rica em gordura para nossas crianças de 3 anos de idade. Infelizmente, o que acaba se oferecendo para as crianças de 3 anos de idade? Biscoito. Biscoito porque é barato. Só que esse biscoito barato, que é uma caloria que simplesmente não fornece o substrato necessário para o desenvolvimento do cérebro dos nossos filhos, literalmente destrói a capacidade intelectual deles no longo prazo. Então esta é uma triste realidade. Para as famílias com menos recursos, minha primeira sugestão é: priorize a alimentação das crianças quanto menor elas forem. Primeiro ponto. Segundo aspecto, tente mantê-las nos primeiros 3 anos o mais protegidas possíveis e evitando as infecções, esse tipo de coisa toda, tentando, na medida do possível, entregar para elas o melhor potencial de no futuro serem realmente um pouco mais inteligentes, um pouco melhores e um pouco mais preparadas para o mundo que vai vir. Mas existe um outro aspecto que está levando a população brasileira a perder capacidade intelectual. E qual é o aspecto? A falta de estudo, a falta de leitura, a falta de ler livros,
a falta de entender que é isto que é o grande diferencial na vida das pessoas. Infelizmente, hoje, os brasileiros têm idolatrado a mediocridade. Os brasileiros olham para os medíocres e pensam: eu quero, é nós na fita. É nós não existe. É nós é um erro de português. Não existe falar é nós. Não existe. Não existe isto. Então, a falta de uma compreensão adequada da realidade, a falta de entender como que nós devemos aprender as coisas e usar o conhecimento para nosso favor e para o crescimento da humanidade, infelizmente, ela está se disseminando entre os adolescentes, ela está se disseminando entre os adultos jovens. Resumo da ópera: se você quer ter o resultado que todo mundo tem, siga a manada. Se você quer ser tão fraco quanto a manada, siga a manada. Se você quer se destacar, estude, aprenda, entenda, desenvolva a sua capacidade lendo e observando a realidade. E isso é que vai fazer o diferencial para você e para sua família. Saia do pequeno núcleo que é criado simplesmente e que te leva a não crescer, não evoluir. Tudo que a sociedade quer hoje é que você fique onde você está. Se você ficar onde você está, você vai continuar sendo a massa de manobra que a sociedade deseja ter. Um bando de gente que não consegue somar Lé com Cré. Um bando de gente que não consegue pensar. Um bando de gente que não consegue ter opinião própria. Um bando de gente que vai seguir a primeira linha de um jornal. O que tiver escrito ali para eles vai ser realidade. Infelizmente, hoje, mais 75% da população brasileira não tem capacidade de ler um texto e interpretar o que esse texto quer dizer. É triste isso. É triste isso. Nos últimos 30 anos, a nossa população tem sido literalmente roubada. E eu não estou falando de corrupção. Eu não estou falando de corrupção. O que tem sido roubado da população brasileira é a capacidade de pensar, é a capacidade de se desenvolver intelectualmente. Porque se você não consegue entregar comida, saneamento básico para o seu filho nos 3 anos de vida dele, você está destruindo um potencial de inteligência. Então, seu filho que poderia ter uma inteligência de 110, 115, vai acabar tendo uma inteligência de 85, 90, porque não conseguiu receber a quantidade de calorias suficientes. Isso não é justo, isso não é decente, isso é horrível, isso é horrível. E daí eles literalmente pegam aquela pessoa que infelizmente não conseguiu desenvolver todo o seu potencial, não conseguiu crescer o suficiente o seu cérebro e ainda colocam em uma escola que não entrega informação, não entrega conhecimento. Resumo da ópera: eles têm uma população inteira que não sabe discernir o que que é o bom, o que que é o certo e o que que é o justo daquilo que é o errado, é o imoral e é o incorreto. E como é que a gente vai mudar isso nesse país? Como é que a gente vai mudar isso? A gente não tem como mudar esse país. A gente tem como mudar o que você faz, o que você e a sua família fazem. Se você não lê nenhum livro, você não está servindo de exemplo aos seus filhos. Se você passa a ler livros, os seus filhos começam a ver: olha o que o pai está fazendo. O pai não está no TikTok, o pai não está no Instagram, o pai está lendo um livro. O que tu está lendo, pai? E daí tu começa a conversar com eles. E daí tu começa a se reconectar com a tua família, que é talvez o maior problema que existe hoje no mundo. As pessoas não estão conectadas com as suas famílias. As pessoas estão atomizadas, elas estão individualizadas, elas estão afastadas um do outro. Quantas e quantas vezes vocês vão no restaurante e vocês veem dentro de uma mesma família, sentar na mesma família, 4 pessoas que não estão almoçando juntas, elas estão olhando para os seus celulares, elas não estão conversando. Vocês acham isso certo? Vocês acham que esse é o caminho de conseguir ficar rico? Quando você não consegue nem conversar com a sua família? Quando você não tem assunto? Quando você não gasta o seu tempo nas coisas que realmente merecem o seu tempo? O que são as coisas que realmente merecem o nosso tempo? A nossa família e aprender coisas. Coisas importantes, não bobagens. Pense sobre isso. Será que os hábitos que vocês estão desenvolvendo hoje são realmente saudáveis? São hábitos que podem levar vocês a se tornarem pessoas melhores daqui a 5, 10, 15 ou 20 anos? A excelência, ela é feita da repetição constante de hábitos ótimos, de hábitos saudáveis, de hábitos que favorecem você. E o que vai favorecer você? Estudar,
aprender, ler, entender, desenvolver o seu cérebro. O cérebro é como um músculo que, se a gente desenvolve, ele vai se aperfeiçoando cada vez mais. E se a gente não usa o nosso cérebro, ele atrofia. E ele vira o tamanho de uma noz, desse tamanhozinho. E qual que vai ser a capacidade de você ficar rico se o seu cérebro é desse tamanho? Talvez você até consiga, por um ato de sorte, mas se você tem um cérebro desse tamanho, o que vai acabar acontecendo com a fortuna que você fez? Você vai perdê-la rapidamente. Outras pessoas virão e te retirarão isso de você. Então não adianta ficar rico sem ter antes capacidade de entender o que você deve fazer com o seu dinheiro e como realmente fazer com que as coisas do mundo sirvam a você e não você servir as coisas. Grande abraço, pessoal. Até a próxima reflexão.